Já imaginou como seria o firmamento ao testemunhar a majestade suprema de Deus e sua glória nos relatos sagrados? 3 indivíduos foram agraciados com esse privilégio e neste vídeo, iremos explorar a fascinante experiência vivida por eles ao contemplarem o trono divino conforme descrito na Bíblia. Seja bem-vindo! Convido você a se inscrever no canal para receber em primeira mão outros conteúdos semelhantes. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O primeiro a ter essa experiência foi o apóstolo João. No capítulo 4 do livro do Apocalipse, João é convidado a ascender ao céu para presenciar os eventos futuros em espírito. Ele teve uma visão sobrenatural, uma vez que presenciar fisicamente com seus olhos e ouvidos seria insuportável para qualquer ser humano. João descreveu o trono celestial, que governa todas as coisas, onde o Todo-Poderoso Deus, o Criador, controla o universo e dirige a história de acordo com seus propósitos. O texto bíblico relata: depois destas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvi, como som de trombeta, disse: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e alguém estava sentado sobre o trono. João percebeu a presença de Deus assentado no trono, embora não seja possível descrever propriamente a forma divina. Ele destacou o esplendor e a majestade, mencionando 2 atributos: a semelhança a uma pedra de jaspe, um diamante branco translúcido, e uma pedra de sardônio. O primeiro ser vivo ao redor do trono era semelhante a um arco-íris, parecendo uma esmeralda. A pedra branca, pura e cristalina, representa a santidade de Deus, enquanto a sardônio vermelha representa o juízo divino, mostrando que Deus é santo e justo. Além disso, João viu 24 tronos com 24 anciãos assentados, que podem representar seres celestiais ou o povo fiel de Deus, a Igreja. Esses anciãos estavam vestidos com roupas brancas, simbolizando a justificação, e tinham coroas de ouro em suas cabeças, representando honra e prestígio. Eles estavam entronizados, indicando seu papel de reinar e julgar. Isso está em concordância com as passagens bíblicas que afirmam que os eleitos de Deus serão reis e sacerdotes, e que os vencedores serão coroados. Além disso, João também viu 4 seres viventes no meio e ao redor do trono, cobertos de olhos e com a aparência de um leão, um novilho, um homem e uma águia voando. Diante do trono, havia um mar de vidro semelhante a cristal. Esses 4 seres viventes tinham 6 asas cada um e estavam cheios de olhos, nunca descansando nem de dia nem de noite. Eles proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Existem várias interpretações sobre quem são esses 4 seres viventes na visão de João. Uma delas sugere que eles representam os 4 evangelhos, onde o leão simboliza Jesus como rei no Evangelho de Mateus, o novilho representa Jesus como servo no Evangelho de Marcos, o homem representa Jesus como ser humano perfeito no Evangelho de Lucas, e a águia representa Jesus como aquele que veio do céu e voltará ao céu no Evangelho de João. Outra interpretação sugere que eles representam a totalidade da natureza, onde o leão representa os animais selvagens, o novilho representa os animais domésticos, a águia representa todas as aves e o homem representa a coroa da criação de Deus. Uma terceira interpretação é que eles representam seres angelicais, mais especificamente, querubins. Independentemente da interpretação, o importante é destacar que esses 4 seres viventes adoram a Deus incessantemente, declarando a santidade, onipotência e eternidade divinas. Na visão de João, quando os seres viventes glorificavam e honravam aquele que estava sentado sobre o trono, os 24 anciãos também se prostravam e adoravam o Deus que vive para sempre. Eles lançavam suas coroas diante do trono, declarando que Deus é digno de receber glória, honra e poder, pois Ele é o Criador de todas as coisas, e tudo existe por sua vontade. João teve o privilégio de ser convidado para testemunhar essa visão e, ao relatar toda a cena, concedeu-nos o privilégio de conhecê-la também. O segundo homem que contemplou o trono de Deus foi Ezequiel. O chamado profético de Ezequiel para exercer seu ministério é um dos eventos mais impressionantes registrados nas Escrituras.
Esse chamado é detalhadamente descrito nos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Ezequiel. Em uma ocasião, Ezequiel teve uma visão da glória divina enquanto estava às margens do rio Quebar. Os céus se abriram diante dele, e ele teve visões de Deus. Ezequiel descreve um vento tempestuoso vindo do norte, trazendo consigo uma grande nuvem com fogo ao redor. No meio dessa nuvem, ele viu uma figura semelhante a um trono com uma aparência humana. 4 seres viventes semelhantes também surgiram na visão, tendo aparência humana. Esses 4 seres viventes lembram o chamado do profeta Isaías, que viu serafins ministrando diante de Deus. Além disso, há uma grande semelhança com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve. Mais adiante na visão de Ezequiel, ele descreve a glória do trono de Deus sobre o firmamento, acima das cabeças dos seres viventes. Havia algo semelhante a um trono de pedra de safira, com uma figura semelhante a um homem, tendo uma aparência semelhante a âmbar e fogo ao redor. Ezequiel descreveu o resplendor desse trono como um arco que aparece na nuvem durante a chuva. Ao presenciar essa visão gloriosa, Ezequiel caiu com o rosto em terra. Ele ouviu a voz daquele que falava e foi capacitado pelo Espírito para se tornar um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. O propósito principal do profeta Ezequiel era encorajar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele cumpriria sua promessa de restauração, levando a nação de volta à sua terra de origem. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas em Cristo. O terceiro homem é Isaías, que teve uma visão do trono de Deus com serafins proclamando a santidade do Senhor. Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, com a cauda do seu manto enchendo o templo. Os serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas. Eles cobriam seus rostos com 2 asas, seus pés com 2 asas e voavam com as outras 2 asas. Eles clamavam uns aos outros, declarando a santidade do Senhor. Diante de tanta glória, o profeta Isaías reconheceu sua própria pecaminosidade e sentiu-se inadequado para a função de profeta. Ele declarou: "Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." No entanto, um dos serafins voou em direção a Isaías com uma brasa viva em sua mão, tirada do altar. Com a brasa, ele tocou os lábios de Isaías e disse: "Aqui está tocado em teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado." Após essa purificação, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: "A quem enviarei, e quem há de ir por nós?" Isaías prontamente respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." A partir desse momento, ele recebeu a missão de profetizar ao povo, tanto repreendendo e anunciando maldições pela infidelidade do povo, como confortando e trazendo esperança pela restauração futura. A mensagem do profeta Isaías era abrangente e profunda. Ele anunciou a vinda do Messias, o Salvador, e a restauração que Deus traria ao seu povo. Isaías descreveu a vinda do servo sofredor, que seria ferido pelas transgressões do povo e traria cura espiritual. Ele também profetizou sobre o estabelecimento do reino de Deus, no qual haveria justiça, paz e prosperidade. Apesar das repreensões e advertências, as profecias de Isaías continham uma mensagem de esperança, promovendo a fidelidade ao Senhor e a confiança em sua promessa de redenção. Suas profecias se estendem desde o contexto histórico de seu tempo até a realização final dessas promessas em Jesus Cristo. Esses foram os 3 homens agraciados com a visão do trono de Deus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Que Deus te abençoe!